O ano de 2016 foi um ano com muitos números. Na verdade, nós passamos o ano todo observando alguns números. A imprensa nos apresentou durante todo o ano de 2016 alguns números. Eu vou mencionar alguns desses números. São os seguintes: nós começamos o ano com a contagem do número de pessoas na Avenida Paulista. Toda a reportagem, a cada manifestação, vinha a avaliação de quantas mil pessoas estavam reunidas na Avenida Paulista pedindo o impeachment da presidente Dilma. Você recorda disso? Há uma imagem aí na tela, você pode recordar, foram várias manifestações, espalharam-se pelo país todo, nas principais capitais e cidades do nosso país. Depois, seguiram-se nos jornais as manchetes que estampavam a face de cada deputado e quantos eram a favor do afastamento da presidente, quantos eram contrários, e nós ficamos o ano inteiro vendo esse placar, ou melhor, algumas semanas, talvez alguns meses, com essa contagem dos favoráveis e dos contrários. Outro número com o qual nós fomos confrontados no ano de 2016 foi o número dos desempregados. Há uma imagem aí na tela dessa última semana. Nós iniciamos o ano com um pouco mais de 9 milhões de desempregados e terminamos o ano com mais de 12 milhões de pessoas desempregadas no nosso país. O desemprego é uma verdadeira calamidade pública. O desemprego, ele não tira só o sustento material das pessoas, ele tira a autoestima, ele tira o ânimo, ele rouba a coragem das pessoas. Por isso, ele produz efeitos tão danosos, tão graves na vida das famílias. Mas não foram apenas esses números que nós vimos no ano de 2016. Nós assistimos também na televisão os números da Lava Jato, que borbulharam o ano todo diante de nós, o ano de 2016. E seria impossível resumir toda essa história, que é bastante longa, mas nós podemos resumi-la a esse final: a delação da Odebrecht. 77 executivos fizeram a sua delação premiada, firmaram o acordo com a Procuradoria da República, de certa forma, um acordo histórico. Nunca tantas pessoas informaram a respeito de corrupção. Mostraram um esquema bilionário de corrupção nessa, que é uma das principais empresas do nosso país. E ainda falando em números, o mundo ficou espantado com o maior acordo de leniência já firmado. A Odebrecht pagará 7 bilhões durante 20 anos pelos prejuízos que ela causou ao país, mas não só ao Brasil, mas em outros países nos quais ela conduziu obras. São números realmente impressionantes, tristes, mas impressionantes. Outro número com o qual nós nos acostumamos no ano de 2016 é o placar no Supremo Tribunal Federal. Esse placar nós vimos várias vezes em várias votações do ano. E, curiosamente, você tem aí na tela os componentes do Supremo Tribunal. Talvez hoje você não saiba dizer o nome das pessoas que participam, dos jogadores da seleção brasileira, mas você saberá dizer o nome dos integrantes do Supremo Tribunal Federal. Se isso é bom ou é ruim, cabe a você a avaliação. Mas certamente eles são mais populares do que os jogadores da seleção brasileira, do nosso país. Sempre houve uma tradição de muita popularidade do futebol. Mas, e eu termino com esses números, não é uma retrospectiva do ano, você pode assistir na televisão a retrospectiva, se é que ainda não fez. Os últimos números: Previdência Social. Você já fez as contas, se você não é aposentado ainda? Quantos anos terá que trabalhar, se for aprovada a reforma que está em curso, que começa a ser discutida pelo governo no Congresso? Quantos anos você terá que trabalhar ainda? Correu, desde que a ideia começou a ser propalada,
correu a brincadeira que o filho do presidente Michel Temer, que ainda é uma criança, terá que começar a trabalhar agora, se ele quiser se aposentar, se ele quiser cumprir o padrão que está sendo estabelecido. Por outro lado, nós nos perguntamos, mas e se nada for feito? Os cálculos que nos são apresentados é de uma falência do sistema daqui a alguns anos. E se nada for feito, os números também não são animadores. Números podem ser assustadores. Números podem causar indignação, principalmente números como estes que nós mostramos, alguns deles ligados à corrupção. Números podem roubar o nosso sono. E como nós ouvimos a respeito de números neste ano de 2016. Os números podem nos deprimir, eles podem encher a nossa alma de desespero, de desânimo, mas nós não estamos reunidos nesta noite para fazer apenas uma retrospectiva do ano de 2016 e constatar como foi um ano difícil. Nós estamos reunidos nesta noite para agradecer a Deus. Para agradecer a Deus pela sua presença conosco. Nós estamos reunidos nesta noite para abrir a palavra de Deus, ler a palavra de Deus e encontrar na palavra de Deus a orientação que nós precisamos para cada dia da nossa vida, no novo ano que Deus nos concede. Nós estamos reunidos nesta noite porque nós cremos que Deus continuará fazendo aquilo que Ele tem feito com o seu povo em todas as épocas, em todos os tempos da história, ou seja, Ele estará presente, Ele nos conduzirá, Ele mostrará o caminho a ser seguido, independentemente da conjuntura, das dificuldades nas quais o nosso país e nós estejamos imersos. Os números nos perseguem desde muito cedo na nossa vida. A começar daqueles números das notas escolares. Lá estão as notas azuis, as notas vermelhas, nota acima de 7, nota abaixo de 7, e desde muito cedo nós precisamos aprender a lidar com esses números. Nós crescemos e os números continuam presentes na nossa vida. O orçamento mensal, as contas que vencem no mês, os cálculos que nós precisamos fazer para ver se o dinheiro será suficiente, o imposto de renda, que nós precisamos lidar com ele todos os anos, os números dos pontos na carteira de motorista. Esses são mais recentes, mas alguns de nós precisam lidar com eles também, ou seja, são números que nos perseguem. Você já notou também que toda a nossa saúde, hoje ela é representada, ela é lida através dos números, ela está, de certa forma, numerada. Por exemplo, ela é avaliada por meio dos índices de colesterol. Qual é o seu colesterol? 250, 220, 180, o HDL, o LDL, por aí vai, a sua glicemia e outros índices que nós acabamos numerando ou mostrando para falar da nossa saúde. Novos números também entraram na nossa vida. Quantas pessoas curtiram a sua postagem no Facebook? São números que estão presentes na nossa vida. Por isso, Rubem Braga, cronista, ele, na sua crônica Recado ao Vizinho, do 903, ele a termina dizendo: vizinho, a nossa vida está toda numerada. A nossa vida está toda numerada. Mas voltemos então ao nosso texto, que também fala de números. Texto que nós lemos em Juízes capítulo 7. Que general não gostaria de montar um exército com 32 mil soldados? Certamente isso daria muita confiança a um general contar com tal contingente de soldados. O jovem Gideão passou por essa experiência, 32 mil soldados alistados ao seu lado. Porém, veio a primeira palavra de Deus e desses 32, 22 partiram. Regressaram para casa, restaram 10 mil soldados, que não é um número nada desprezível. 10 mil soldados é muita gente. Gideão
de certa forma, ainda estava animado, mas veio uma nova prova e, por meio daquela seleção, sobre a qual falarei mais adiante, restaram 300 soldados ao lado de Gideão para lutar contra os inimigos de Israel. Como é que estava a vida do povo de Israel nesse tempo em que nós lemos no livro de Juízes? Os dias gloriosos de Moisés, os dias gloriosos de Josué eram passados, haviam ficado para trás, eram dias da história. Israel mergulhara na mais terrível idolatria da sua história e vivia uma espécie de ciclo. Levantava-se um juiz, livrava Israel da idolatria, eles conseguiam prosperar, caíam novamente da idolatria e esse ciclo se repetia na história de Israel. E o momento no qual nós lemos, na história de Gideão, os israelitas sofriam debaixo da opressão dos midianitas e dos amalequitas. Esses, de tempos em tempos, faziam incursões no território de Israel, levavam toda a colheita, levavam o que eles encontrassem de valor no território de Israel. Por isso Gideão, no capítulo 6, nos é dito que ele malhava o trigo escondido. No capítulo 6 diz que o povo de Israel vivia em buracos, vivia em cavernas, vivia escondido. Tal era a opressão e tal era o medo que eles tinham dos seus inimigos. Foi nessa situação que Deus visitou Gideão, que Deus o chamou. Deus o chamou e lhe deu uma missão. Que missão foi dada a Gideão? Libertar o povo de Israel da idolatria terrível na qual o povo de Israel estava mergulhado. A idolatria ao Deus cananeu, Deus da fertilidade, Deus conhecido como Baal. Para essa primeira tarefa, Gideão conseguiu reunir 10 homens. E eles foram até a cidade da família de Gideão. Ali havia um poste ídolo dedicado ao Deus cananeu Baal. E de noite, porque ele teve medo de fazê-lo durante o dia, de noite eles lançaram, ou seja, derribaram, destruíram aquela edificação idolátrica que havia na cidade da sua família. Gideão havia então começado a sua obra com 10 voluntários, com 10 soldados, e agora, no texto que nós lemos, ele tinha 32 mil homens ao seu lado. Isso é impressionante. Que pessoa não ficaria entusiasmada? Que pessoa que não estaria contente com números que representam tamanho progresso, tamanha adesão a uma causa? Gideão deveria estar exultante nesse momento, pois era evidente que ele contava com o apoio das pessoas do seu país. Mas os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos. Os pensamentos do Senhor são mais elevados que os nossos pensamentos, diz o profeta Isaías. Dos 32 mil, restaram apenas 300 soldados, ou seja, menos que 1% ao lado de Gideão. E veja 2 versículos que se repetem no texto que nós lemos ainda há pouco. Diz assim: é demais o povo que está contigo para eu entregar os midianitas nas suas mãos. E no versículo de número 4, disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais. Ainda há povo demais. É interessante observar um comentário feito a respeito do processo de seleção dos guerreiros que permaneceriam com ele. É a opinião de alguns comentaristas que os 300 que tomaram a água na mão e a lamberam como cão, que esses 300, eles conservaram as suas armas, não depositaram as armas no chão, não se desfizeram da armadura e mantiveram os olhos no seu comandante, que era Gideão. Enquanto os outros teriam se abaixado, teriam deixado as armas no chão, teriam provavelmente se despido das suas armaduras, e por isso esses 300 foram escolhidos. Na verdade, eu não estou convencido que com base no texto a gente consiga chegar a esse tipo de conclusão. Não há tantas evidências assim no texto, mas certamente esses 300 tinham qualidades
para serem escolhidos. E mais do que isso, Deus, na sua soberania, decidiu que eram aqueles 300 que ficariam ao lado de Gideão. E isso é o que importa para nós nesse momento de reflexão. Eram 300 os soldados que tocariam as trombetas, 300 os homens qualificados para aquela missão. Eu quero extrair dessa história do Antigo Testamento, nesse contexto nosso de passagem de 2016 para 2017, quero extrair apenas uma ideia e gostaria que você a retivesse, que você levasse nessa passagem somente essa ideia. Confie em Deus e administre os números. Confie somente em Deus e aprenda a administrar os números. O problema é quando passamos a confiar nos números e queremos que Deus administre segundo a nossa compreensão, segundo o nosso entendimento, os números que nós desejamos. O problema é quando nós instrumentalizamos Deus para que Deus seja um funcionário nosso e produza os resultados que nós desejamos, os números que nós queremos na nossa vida. Números facilmente tiram o foco da nossa confiança em Deus. Se os números são bons, eles podem nos tornar arrogantes. E você pode dizer: veja o que eu consegui, veja o que eu conquistei, vejam esses números como eles são vistosos, como eles são bonitos, eu conquistei isso. Por outro lado, se os números são medíocres, se os números são insignificantes, nós podemos mergulhar num ressentimento contra Deus e talvez contra a própria vida. Isso pode acontecer conosco. Ou seja, nós ficamos decepcionados com Deus, nós descremos em Deus e naquilo que Ele significa na nossa vida. O grande desafio para cada um de nós é aprender a lidar com os sentimentos que os números despertam em nós. Números despertam sentimentos de arrogância, números nos deixam deprimidos, números nos deixam abatidos. Não é uma tarefa fácil aprender a lidar com os números. Com exceção daqueles que são bons em matemática, o que não é o meu caso, eu nunca fui bom em matemática, espero que seja o seu caso, nós temos que lidar com os números. Os números do nosso orçamento doméstico, os números o número de anos que nós teremos de trabalhar até a nossa aposentadoria. Passamos a nos preocupar: será que eu terei dinheiro suficiente para me manter depois de aposentado? Olhamos para os nossos exames e vemos que os números não estão bons e nós nos preocupamos: como é que eu vou melhorar esses números, essas taxas que aparecem nos meus exames? Nos voltamos para o outro e perguntamos: como é que está o seu colesterol? Qual é a sua pressão? Quanto é que mede a sua pressão? O que é que você está fazendo para lidar com esse número, para reduzir a sua pressão? Ouça, não se trata de incentivá-lo à irresponsabilidade quanto ao planejamento da sua vida nessas diferentes esferas que eu venho mencionando para vocês. Não se trata de incentivá-lo à irresponsabilidade quanto à gestão, à boa gestão dos números que compõem a sua vida, mas seria irresponsabilidade espiritual não salientar para você nesta noite que a confiança deve repousar somente em Deus. Confie somente em Deus. É isto que o salmista faz com que nós recordemos ao iniciar o Salmo 24, dizendo, assim diz o salmista: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Você já pensou nisso? À luz deste salmo, todos os números pertencem a Deus, todos os números pertencem a Ele. Confie em Deus de todo o seu coração. Administre os números que foram confiados a você, o que Deus confiou às suas mãos. Faça isso com lucidez, mas saiba que eles são apenas números. Eles não são deuses, não são divindades, portanto, confie em Deus, não nos números.
Veja o que diz Provérbios. Veja o que diz Provérbios. Assim está escrito: porventura fitarás os olhos naquilo que não é nada, pois certamente a riqueza fará para si asas como a águia que voa pelos céus. Provérbios 23, versículo de número 5. Provérbios 23, versículo de número 5. Ou seja, se os números são bons, não caia na tentação de se tornar arrogante, de confiar nos números. Se eles não são bons, aprenda a não se deprimir por conta dos números que não são bons. Nesse mesmo contexto, vale lembrar o homem que interpelou Jesus. Chegou para o Senhor Jesus e pediu que Jesus fosse o mediador de uma partilha, de uma herança, da distribuição de uma herança. E teve de ouvir de Jesus a parábola a respeito de um homem que teve uma safra extraordinária, uma colheita excelente. Os seus celeiros não eram suficientes e ele teve a ideia de destruí-los, reconstruí-los maiores para abrigar toda aquela safra que representava números extraordinários na sua vida. E disse para si mesmo, para a sua alma, que ele tinha bens suficientes para descansar por toda a sua vida. Veja o que Jesus disse sobre a atitude daquele homem que se preocupava tão somente com os números que enchiam os seus celeiros. Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado? Para quem será? Quais são os seus números? Quais são os números da sua vida nesse dia de 2016? Se os seus números estão puxando você para o orgulho, para a soberba, Deus hoje o chama ao arrependimento, à humildade. Por outro lado, se os números que estão presentes na sua vida estão jogando você para o chão, você está se sentindo deprimido, humilhado, desesperado talvez, hoje Deus o convida a entregar esses números nas mãos dele e a confiar tão somente nele. O salmista nos ajuda dizendo: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Isto inclui os números da nossa vida. É verdade que os números para 2017 não são muito animadores. Aliás, eu fico espantado como os economistas chegam a esses cálculos, não é? O PIB crescerá 0,38, não, será 0,35 agora, não será 0,39. E fica esse jogo todo para o ano de 2017. Mas o fato é que não são números animadores. Talvez os números na sua vida pessoal também não sejam nada vistosos. Poderá ser o seu caso de que esse ano financeiramente tenha sido um ano muito difícil, pois o foi para muitas pessoas. É provável que você esteja lutando com a sua saúde, com algum desafio na sua saúde. A palavra de Deus para você, neste último dia de 2016 é: entrega o teu caminho, entregue os teus números, confie no Senhor e o mais Ele fará. Ele pode ganhar uma guerra com 300, sem nenhuma espada, só com trombetas. Você acha que Ele não pode resolver o que está acontecendo na sua vida? Deus pode. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Um dos principais milagres de Jesus tem a ver com números. Você se lembra que, reunido com os discípulos, apacentando a multidão que estava como que sem pastor, Jesus perguntou o que é que eles tinham para alimentar aquela multidão. Os discípulos disseram que nada, que não tinham dinheiro suficiente para comprar alimento, já era tarde, e então foi apresentado a Jesus 5 pães e 2 peixes. Jesus tomou os pães, os peixes, elevou os seus olhos ao Pai, agradeceu, entregou para os discípulos para que eles distribuíssem.
foram alimentados 5.000 homens e foram recolhidos 12 cestos daquilo que sobrou. 12 cestos. Com confiança em Deus, com gratidão no nosso coração, com solidariedade, ou seja, compartilha, foi isso que Jesus fez, os nossos números serão multiplicados. E haverá aquilo que é suficiente, ou que será suficiente para nós e para aqueles que estão ao nosso lado. Quais são, meu irmão, os seus números? Quais são os números que o preocupam nesta noite? Entregue-os para Jesus, nas mãos do Senhor, e entre 2017 em paz, tranquilo, porque a sua vida está nas mãos de Deus. Termino. A mensagem para você, enfim, é a seguinte: confiança somente em Deus, jamais, jamais em números. Deus é Senhor sobre os números da nossa vida. Um feliz 2017 para você, para sua família, para todos aqueles que você ama, que estão ao seu lado. Deus o abençoe, Deus o guarde nesse novo ano. Amém.